Olá, que a paz do Senhor venha estar com todos vocês. O tema nosso hoje é o plano de salvação do homem. A situação do homem diante de Deus. Todo homem é pecador. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos lá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há várias manifestações do pecado. Em Gálatas capítulo 19, 21 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Em potencial, todo ser humano possui essa natureza pecaminosa, herdada a Adão, todas as fases do pecado que anuncia. A consequência do pecado no homem. O homem está condenado pelo seu pecado. Em Romanos 3, 23, separado de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão diante de Deus. Pecado faz separação entre você e Deus. Em Romanos 5,18, pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação e a morte eterna. Em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. O amor de Deus e o seu plano para salvar o homem da morte eterna. Em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio para me salvar e para te salvar. Em 1 Pedro, capítulo 12, versículo 24. Aqui, ele carregou nele os nossos pecados, cumprindo a nossa condenação. Deus fez uma substituição. Era nós que estávamos condenados. Ele veio, derramou seu Filho Jesus. E nele, Jesus carregou todos os nossos pecados. Em 1 Pedro... Não, perdão. Em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 12, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo o nosso pecado sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver, para a justiça e pelas feridas fostes sarados. Olha o amor de Deus para conosco. Carregou nele o nosso pecado
cumprindo a nossa condenação. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vamos lá? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Injustos aqui somos nós. Para levar-nos a Deus e mortificar-nos na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vivificado pelo Espírito. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Na cruz, em si mesmo, cumpriu a nossa pena, a nossa condenação. Deus dá a salvação de graça. Te mostro na Bíblia. Em Efésios, capítulo 12, versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A parte do homem. A parte que nós temos que fazer. A parte de Deus está consumada há quase 2000 anos. Agora é a parte do homem. Do homem se arrepender, crer em Jesus como seu Salvador, receber Jesus como seu Salvador pessoal. Aí você me pergunta, quando fazer isso? Agora, imediatamente. Que receberá o homem ao aceitar Jesus Cristo? Ele receberá o perdão dos seus pecados. Ele torna-se filho de Deus. Ele recebe a vida eterna, livrando-se da morte eterna. Ele recebe a vida nova em Cristo Jesus. Espero que vocês tenham gostado e que Deus venha abençoar todos vocês, em nome de Jesus.